O estrogênio é responsável não só pelo preparo do corpo da mulher para a reprodução, também atua na manutenção dos ossos, da pele, do bom funcionamento do sistema vascular e do coração. Tem ligação direta com o humor, a cognição e a memória. Na transição para a menopausa, a queda brusca dos chamados hormônios femininos traz várias consequências para o organismo. Os sintomas mais percebidos são as ondas de calor e as alterações no sono e no humor, mas a falta dos hormônios é sentida por todo o corpo. Como reduzir os impactos negativos da menopausa? Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a endocrinologista e professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Gisele Hart. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Ai, eu tô adorando estar aqui, muito bacana mesmo. Obrigada por essa oportunidade de divulgar um pouquinho mais o trabalho da gente na faculdade, fora dela, e esclarecer as pessoas, que é o ponto mais importante de tudo isso. Doutora Gisele, por que acontece tanta mudança no organismo da mulher a partir da menopausa? Na verdade, já começa lá no climatério, né? O climatério é o período que antecede a menopausa, né? Ele se dá mais ou menos em torno de 10 anos, onde a gente já tem várias mudanças, né? Mas os impactos maiores são porque a gente tem alguns hormônios que a gente reduz a produção ou que para de produzir, né? Que seriam mais o estrogênio e a progesterona. E esses hormônios distribuídos em vários locais do nosso corpo, reduzindo ou acabando, a gente vai sentir esse impacto, essas alterações todas, muitas mulheres sabem, outras não. Mas é esse o grande foco do tratamento e de olhar para a menopausa, buscando mais saúde para essas mulheres. E a grande maioria das mulheres tem pelo menos um desses sintomas, né? De 60% a 80% das mulheres, né? Sim, a grande maioria vai ter, às vezes ainda está menstruando e está apresentando já algum sinal, um calor à noite, insônia, ressecamento dos olhos, zumbido, tonteira, né? Várias coisas que são locais onde agem o estrogênio, né? E já vai ter esses sintomas e vai passar como uma indisposição, foi uma noite mal dormida, é um problema, e não é, já está anunciando a chegada da menopausa, porque na verdade a menopausa é uma data, onde você para de menstruar, né? E todo esse cortejo antes de parar é o climatério. Há um tempo atrás, né, na verdade há um século, não é tanta coisa assim, a menopausa era mais ou menos junto com o final da vida. A expectativa de vida das mulheres não ia muito além da menopausa. Hoje, as mulheres vivem de 30 e até 40 anos após a menopausa. É muito tempo para viver com esses problemas, né? Sim. A gente tem encontrado até mulheres que em alguns períodos menstruam, voltam, né? Então, na verdade, o que a gente busca hoje na medicina é fazer uma medicina preventiva, né? Para quando chegar a menopausa, não ter aquele abalo todo na saúde da mulher, né? É uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, que o que para com a menopausa é a vida reprodutiva. Mas a mulher continua produtiva, se esmerando, se superando, fazendo milhões de funções ao mesmo tempo. Então, assim, só a reprodução é que para. E para essa mulher produtiva, né, que muitas vezes toca a família, tem as funções profissionais dela, ela não pode parar só porque não pode mais ter filhos, né? Então, hoje, a longevidade dessas mulheres com uma qualidade de vida maior é o que a gente está buscando com os tratamentos de terapia hormonal da menopausa. E muitos dos sintomas não são tão visíveis, né? Não são tão percebidos, né? Como o fogacho, as alterações de sono e humor, que a gente percebe fácil, mas tem outros impactos invisíveis acontecendo no corpo, né? Sim, é verdade. É engraçado que ninguém prepara a gente para a primeira menstruação, né? A menarca, que é a primeira menstruação. Então, lá atrás, se a gente for recobrar, quando a gente se depara com uma menina que vai menstruar, a menina está enjoadinha, está cheia de exigência, já muda, o corpo começa a mudar, né? Ela teve todo aquele processo até que ocorre a primeira menstruação, que se chama menarca. Na mulher, quando vai entrar na menopausa, acontece isso também. Só que as mudanças vão sendo mais silenciosas. Então, assim,
um olho mais ressecado, né? Aumenta um risco de glaucoma, zumbido, a qualidade da densidade óssea muda, né? Os riscos de fratura espontânea, né? Então, assim, outras atenções para esse cortejo todo são necessários. Por exemplo, a vitamina D, como tá, para evitar uma fratura, né? O acompanhamento da densidade mineral óssea dessa mulher, né? A ida ao oftalmologista para não ter grandes problemas, a frequência de idas ao cardiologista, né? Porque a tendência de alterações, no corpo, existem vários pontos de atuação do estrogênio. Então, várias alterações vão aparecer, por exemplo, mulheres que não tinham asma e entram na menopausa e passam a ter sintomas respiratórios, né? Passam a ter taquicardia, pressão alta. Então, isso aí é que a gente tem que observar, ver e dar muita atenção. Você já vai diminuindo esses riscos de outras coisas, né, de outras áreas que não só ginecológica ou endócrina, que podem ser acometidos. Praticamente o corpo todo, né, Exatamente. sofre esse Você impacto. imagina cabelo, unha, né? No cérebro tudo. também, né? Isso. Você falou aí os vasos sanguíneos, né? Aumentando o risco de infarto, né? É isso aí. Existe um atraso até na movimentação da face. A pessoa está olhando, vira o rosto, quando volta tem uma sensação de tontura. Isso também está ligado ao quadro de menopausa, né? A pessoa fala assim, meu Deus, eu estou esquecendo tudo. Dá um incômodo tremendo, né? Então, é uma readaptação de um corpo para um momento novo, né? E mexe muito, né? Com Muito. memória, cognição. Memória, cognição, estabilidade emocional, insônia. Aí a pessoa não dorme bem, começa a beliscar mais, aí engorda, né? E aí fica aquela coisa, fica secando o gelo, né? E ansiosa também, porque quer resolver, está se sentindo diferente e às vezes nem pensa que aquele sintoma já é o climatério ou a menopausa, né? E aí vem todo um conjunto, né? Porque aí não perde a libido, tem dificuldade para ter relação, dói, aí já começa a dificuldade de relacionamento em casa, está chorando à toa. Então, é um contexto bem complicado, né? E todo mundo vai passar por isso, né? Nem todas têm todos esses sintomas, mas a grande maioria tem. E se a gente procurar, tem sempre um dadozinho relevante. Você falou aí chorar à toa. Por que que esses hormônios mexem tanto com o humor? Eles mexem com o humor porque a gente, dentro do cérebro, né? O sistema límbico, eles são ativados por sistemas hormonais, né? A gente tem o CRH, o TSH, que fica lá no cérebro e faz essa liberação. Eles dão as ordens para que esses hormônios sejam liberados, né? Então, quando você começa a dar ordem e não tem um feedback, não tem um retorno daquilo acontecendo, desestabiliza toda a questão hormonal. E aí começa essas angústias, né? Fora o natural, né? De quem não dorme, de quem, né? Então, é muito difícil mesmo esse período. E é mais comum também nesse período as mulheres apresentarem depressão também, né? Sim, verdade. A depressão também acontece porque você tem a ideia de que a menopausa é um final, né? É uma cultura de que está acabando, estou envelhecendo, estou ficando velha, né? Elas sofrem mais do que aquelas mulheres que percebem a menopausa como uma condição natural da vida e que você ainda vai produzir muito depois desse momento, né? Então, já é o primeiro ponto. O segundo ponto são as dificuldades de relacionamento, coisas pequenas que aconteciam no dia a dia, que elas superavam e passam a não superar mais. Aquilo viram mágoas e tudo. Então, fica muito mais difícil mesmo, né? E não dormir, né? Privação de sono é um castigo. Então, E o sono é muito afetado, na grande maioria das mulheres, né? E a falta de sono, que às vezes é minimizada, é um problema grande, né? é muito grande, muito grande. Durante a madrugada, assim, no nosso corpo a gente tem um roteiro, né? Um relógio biológico que funciona extremamente bem. Então, o que acontece? A gente tem uma cadeia de hormônios que são liberados na madrugada, tá? Que a gente chama de hormônios contrarreguladores, tá? E um deles é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, no período de menopausa, você tem uma carga de cortisol tão grande que aquilo te acorda,
né? Muda a temperatura do teu corpo. Então, por isso que o fogacho noturno, ele acontece tão frequentemente, né? É aquele calor, aquelas coisas todas. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela falou assim, todas as noites eu tomo 2 banhos. Né? Então, tem uma leitura disso aí. E aí no dia a dia isso vai afetando muito a pessoa, a qualidade de vida, né? Sim. Porque o sono é essencial, até para regular o humor, para regular tudo, né? Tudo. E aí, entrando bastante na área, que é uma queixa muito frequente de ganho de peso, para a gente se manter em vigília, a gente mastiga. Então, você entra num padrão alimentar beliscador. Está beliscando sempre alguma coisa. Aí acham muitas vezes que a menopausa está associada ao ganho de peso. Está, mas tem causas explícitas, né? Não é só hormonal, é a mudança do padrão alimentar para compensar as dificuldades da menopausa. Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Até porque uma das coisas que as mulheres perdem, né, é a vitalidade, né, o vigor, né? Então tem essa sensação de cansaço, até pelo sono irregular, né? Então, para compensar esse cansaço é a ingestão de alimentos. E geralmente os mais calóricos, que são aqueles que dão aquela energia rápida, né? E para compensar aquela tristeza, aquela angústia, aí são coisinhas pequenas, gostosas, que são os chocolates, os biscoitinhos, aí vem aquelas gorduras, aquelas coisas todas juntos, né? Uhum. Então, um dos impactos fortes, né, que tem a ver com ganho de peso é a aparência, né? A pele muda muito, né? Muito. O estrogênio caindo, a pele resseca por demais, então fica uma pele assim, parecendo um papiro, né? Bem ressecada, né? E fora a questão da pele, o cabelo cai, né? O folículo piloso abre, você não tem a formação de um cabelo novo, tem, mas mais devagar, né? Então, pelo desequilíbrio do ovário, muitas vezes a gente passa a ter o que a gente chama de alopécia, né? Que é uma calvície numa área muito semelhante à masculina, né? Aqui no centro da cabeça. Então, tem essas questões que aparecem, as unhas descamando pela perda do colágeno, né? Então, são todas essas modificações que vêm ocorrendo. E tem também os sintomas urogenitais, né? Ah, sim. Os sintomas urogenitais, como a gente tem uma área muito próxima, né? Então, aqui seria a bexiga e aqui seria o útero. Eles estão muito perto. Quando você já não tem aquela quantidade de hormônio uterino, as alterações entre estrogênio e progesterona, o atrito, a entrada de bactérias fica muito mais próxima, né? E a colonização da vagina muda muito, né? Então, a vagina é extremamente colonizada. Por isso é que a gente nunca pede nenhum tipo de suave da vagina, porque ali vai crescer um monte de coisas. Até a própria cândida que mora lá é natural dali. Então, a gente precisa que esse epitélio volte a ter há um equilíbrio natural lá, né? equilíbrio dessa flora. Aquela população ali de bactérias do bem, né, e do mal, né? Elas vivem ali num certo equilíbrio. Esse equilíbrio é perdido, né? É perdido. Então, o que a gente fala muito hoje quando começar a ter sintoma urogenital, né, tem que olhar primeiro a alimentação, né, que tem coisas que pioram. Canela, cravo, pimenta, pioram muito. Começa com um escapezinho, aí fica sem graça de falar que está com aquele escape, né? Aí começa a usar Carefree, qualquer absorventezinho diário, aí aumenta o escape, aí vira uma assadura, tem coisas mais sérias, né? Então, a gente sempre coloca conjugado a isso o uso do hidratante vaginal, tá? O uso do hidratante vaginal reduz muito isso aí. Do mesmo jeito que a gente sugere a hidratação da pele e o uso do estrogênio, o hidratante não tem nenhum tipo de hormônio e ele vai ser usado sempre que preciso, né? Então, assim, em uma semana você usa 3 dias, na outra semana você diminui muito. E aquelas mulheres que, por exemplo, já fizeram mastectomia, retirada da mama, que ou precisaram tirar o útero, o ovário, tudo isso, hoje a medicina evoluiu tanto que a gente tem o laser íntimo. Tá? Que ele vai refazer esse epitélio para ser usado, para ser aplicado novamente. E a mulher não ter tanto sintoma urogenital assim. A gente falou dos problemas até agora, vamos falar das soluções, né? Qual é o arsenal que a gente tem para lidar com isso, né? Mudou muito
o tratamento, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. A reposição hormonal, por exemplo, está bem diferente, as doses, o tipo de hormônio utilizado, né? O que mudou? Fala pra gente como é que está o tratamento hoje. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar, é o seguinte, a mídia usa um termo chamado assim, bioidêntico, muitas vezes ligado à farmácia de manipulação, tá? Bioidêntico é aquele hormônio que ele é feito em laboratório, mas ele é igualzinho ao hormônio que a gente produz, tá? Então, a gente tem uma série de hormônios hoje que são iguais aos nossos, né? Mesmo sendo comprados em farmácia, tá? Então, a gente tem um arsenal terapêutico extremamente grande, né? Para as mulheres que têm útero e ovário, né? E tá tudo certinho, assim, não teve problema de mama, nada disso. Mas que tem útero e ovário, a gente faz uma parceria sempre do estrogênio com a progesterona. E aí tem infinitos, né? Pode ser oral, né? Pode ser o tópico, o estrogênio, pode ser um adesivo. A progesterona pela pele não é boa, tá? Ela dá várias alterações. Ela é sempre oral ou intravaginal. Também tem os implantes, né? Esses implantes são implantes, principalmente o Implanon que a gente usa. Não são os implantes de beleza, não, tá? É bom até fazer essa diferença, porque tinha gente jovem utilizando para fins de embelezamento, digamos assim, né? Para manter a pele. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não reconhece os implantes de beleza, tá? A gente fala do Implanon, principalmente para as mulheres que têm ou já tiveram endometriose, né? Que aquilo também estabiliza, né? Muitas mulheres recorrem ao DIU, né? Que vai liberando devagarzinho a progesterona e o estrogênio, mesmo já em fases de menopausa. Tudo depende da espessura do endométrio dessa mulher. E a gente tem uma linha de fitoterápicos, né? Os extratos de amora, o cranberry também é muito usado, né? A soja, né? A tibolona. Então, a gente tem várias linhas diferentes para cada tipo de mulher, né? Lógico que vai ter aquela mulher que não vai poder usar. Quem é que não pode usar definitivamente? É aquela mulher que teve o câncer de mama. Tem que se interrogar esse uso. Aquela que o ancestral direto, mãe ou avó, teve câncer de mama, né? Mas, assim, de forma geral, as mulheres devem usar. Por quê? Porque o maior risco de morte no período de menopausa não é o câncer de mama. O risco é cardiovascular. Como a gente perde o estrogênio, a gente fica com um risco igualzinho do homem, para ter um infarto agudo de miocárdio, ter um acidente vascular cerebral. Então, esse é o nosso maior risco, principalmente mulheres que já tiveram trombose, mulheres que fumam, né? Então, elas têm um risco em dobro, né? E uma coisa que acontece naturalmente quando a gente entra em menopausa, já acontece no período de climatério, é um desequilíbrio do colesterol, porque o colesterol é a nossa matéria-prima para a fabricação do hormônio sexual. Então, naturalmente, você não tem demanda para usar aquele hormônio sexual, que é o produto final. Quem sobe muito é o colesterol, você fica com muita matéria-prima, né? E aí isso obstrui vasos, obstrui artérias e vai crescendo esse risco cardíaco na mulher. E dá uma mudança repentina mesmo nos exames de sangue, né? Dá. Outro risco que aumenta é o de diabetes, né? Sim, diabetes. Por quê? Porque a musculatura, ela está acostumada a agir na presença do estrogênio, né? E aí, você começa com uma resistência insulínica, ou seja, você não consegue quebrar aquele açúcar que você estava consumindo, e aí o risco de diabetes, principalmente em quem tem familiar diabético, aumenta muito, né? Então, só para lembrar que o diabetes é a partir de 126 de glicose em jejum, né? E aquele período de limbo entre 100 e 125 é o que a gente chama de pré-diabetes, né? Outro ponto importante é a hemoglobina glicada, né? O que é a hemoglobina glicada? É a parte da glicose que se junta à hemoglobina, né? E ela é uma leitura de 3 meses, né? Então, a gente tem que tentar trazer para os níveis normais, que são abaixo de 5,2, né? Normalmente, na mulher em climatério e menopausa, ela vai subindo, 5,3, 5,4, e aí é um sinal de alarme, né? A gente tem que tratar isso, né? Então, assim, é ruim ter que tratar já instalada a doença,
mas a forma preventiva seria melhor. A Sociedade Britânica de Menopausa fez uma série de pesquisas e essas pesquisas apontaram para o benefício maior do que o risco na reposição hormonal, né? Sim. Nós tínhamos alguns estudos, WHI, né, que era um nicho muito pequeno de pessoas e alguns foram feitos até com mulheres que eram freiras e mulheres que eram enfermeiras, né? Acima de 60 anos, fora da janela de oportunidade. Exatamente. Né? Esse ponto que você tocou é muito importante, a questão da janela de oportunidade, né? Então, essas pessoas, os hormônios que a gente dispunha era muito mais fechadinho, né? Hoje esse leque de oportunidades, de individualização do tratamento é muito importante, né? Então, o risco dessa mulher vai diminuir muito se ela for contemplada com tratamento no tempo certo, né? Falamos de tempo certo, de janela de oportunidade, vamos explicar o que é isso. O tratamento tem que ser iniciado dentro de uma faixa, né, de tempo aí. Que faixa é essa? Que janela é essa? Então, a janela de oportunidade, nós entendemos desde o aparecimento dos primeiros sintomas do climatério até a instalação da menopausa. A menopausa é dita quando você faz 1 ano sem menstruar, 12 meses sem ter nenhum tipo de sangramento, é dito menopausa. Então, já fechamos esse critério. Nesse período, né, nós temos em torno de 10 anos para tratar essa mulher do momento do climatério até a finalização desses 10 anos, para ela começar com a terapia hormonal, né, da menopausa, ela começar a olhar os ossos, ela repor essa vitamina E, né? Então, olhar todas essas questões que vão aparecendo e que vão pipocando e que, às vezes, a gente tem que montar o quebra-cabeça, que é o climatério chegando à menopausa. Então, esse período é muito importante, porque nesse período a gente pode fazer muita coisa, né? A parte médica pode fazer muita coisa e a paciente, em torno dos 40 anos, se ela ainda não teve aquele start de mudança de estilo de vida, diminuir doce, fazer atividade física, comer melhor, né? Praticar, se acha que precisa de uma psicoterapia, uma yoga, uma meditação, é esse o momento, né? Quer dizer, tem que fechar esse conjunto todo para uma menopausa feliz, né, para um período melhor de menopausa. Ou seja, a indicação hoje é para que esse tratamento seja iniciado bem antes, na verdade, do aparecimento dos sintomas. Sim. Essas mulheres, assim, de forma geral, eu me incluo nisso, né? Antes de aparecerem os primeiros sintomas, já tem que começar essa percepção, né? Muitas vezes o que falta para a gente é um tempo para ouvir o nosso corpo, né? Quando a gente vai ver, a coisa já está mais avançada. Então, começar essa percepção e compartilhar isso, né, com o endocrinologista, com o ginecologista no momento que vai, para começar já a fazer uma estrutura para que esse período de climatério e menopausa sejam suaves, sejam mais naturais possíveis. Agora, para quem não começou nesse período e já está com os sintomas todos, já está faltando menstruação, ainda tem chance de tratar? Até quando dá ainda para ter algum benefício, mesmo que não sejam todos esses benefícios? Normalmente, quando a mulher engata no tratamento, ela acaba recebendo todos os benefícios, né? Quem a gente não consegue salvar com todos os benefícios é aquela que já infartou, aquela que já vai apresentar um AVC, né? Ou uma trombose, ou alguma coisa assim, né? Ou então, aquela que já está há muito tempo sem menstruar, né? Que já está na menopausa há mais tempo. Há mais tempo, né? Então, para a gente, como médico, fica um pouco mais difícil, né? Para resgatá-la dessa condição, né? Mas, de forma geral, todas acabam recebendo esse benefício. Muitas, a gente tem que fazer uma escuta e é um convite à percepção, né? Então, às vezes, você passa um estrogênio, ela usa uma dose, aí permanece o sintoma, não, agora vamos tentar 2, 3, aí sumiram os sintomas. Então, assim, é muito sutil, muito individualizado tudo isso para que ela fique bem, né? Para que ela se veja bem e que supere esse momento. Agora, o tratamento, ele reverte os sintomas e os estragos ou só retarda a progressão? Não, ele reverte os sintomas.
a linha natural do tempo faz com que esses sintomas passem, né? Então, a gente ameniza esse período até que esses sintomas desapareçam. A memória do corpo vai entendendo que aquilo é um processo natural, que está acabando, né? A falta abrupta dos hormônios é que dão esses sintomas todos, mas naturalmente eles desaparecem. São muito difíceis as mulheres que depois de 10 anos de menopausa, depois de 10 anos instalada na menopausa, ainda mantém algum quadro de sintoma. Agora tem uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente trabalha muito também com o critério hipnose, né? Na UERJ tem um ambulatório de hipnose e eles trabalham com mulheres em menopausa, né? O uso do cannabis, hoje tão falado, existe cannabis para o tratamento específico do fogacho da menopausa. Então, assim, é questão de procurar, né, informação. Quanto tempo dura o tratamento? Isso é muito individual. Mas em torno de, em média? A média são 5 anos. Em 5 anos consegue fazer essa transição? Sim. Assim, a grande maioria são 5 anos e o tempo máximo de uso dos hormônios seriam 10 e é feita essa transição e se encerra. Tá? Agora, na questão óssea é um pouquinho diferente, né? Quando a gente tem uma mulher que já chega com osteoporose, a gente vai fazer o uso das medicações para osteoporose, né? Que é perda da densidade mineral óssea. Essa mulher vai fazer um tempo o uso que pode ser 2 anos, dependendo do medicamento, e a gente dá férias do medicamento. Por quê? Porque alguns medicamentos para osteoporose, eles continuam circulando por um tempo. Então, a gente dá umas férias de 2 anos e retoma o tratamento, né? E vai vendo. Agora, a melhor coisa para a mulher em menopausa é musculação. A atividade física de musculação melhora o tônus muscular, a flexibilidade e produz osso, né? Então, seria uma coisa muito... agrega muito, muito importante. E como você falou, né, também atua no músculo, que é outra coisa que a mulher perde, né? O tônus muscular. A gente vai perdendo músculo mesmo, né? Vai perdendo massa muscular, né? A massa vai reduzindo demais. Então, a gente precisa voltar essa massa muscular, né? A atividade física intensa para... Assim, outra coisa, a Sociedade de Cardiologia fala muito a respeito disso. 7.000 passos por dia fazem uma proteção cardíaca enorme. Então, eu costumo pedir para as mulheres comprarem um reloginho e começarem a fazer os passos por dia. Porque, às vezes, eu sempre brinco assim no consultório, se eu te desse 1 hora a mais no dia, o que você faria? Né? E a mulher normalmente responde, eu faria... E a atividade física? Né? Então, assim, é uma solicitação que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz e que a gente replica para as mulheres em menopausa e para outros pacientes também. 7.000 passos por dia. Isso quer dizer que aqui em Petrópolis, você vai a 16 de março, você vai deixar seu carro lá na Paulo Barbosa para fazer você andar e voltar, né? Podendo subir a escada. Então, isso já vai dar uma proteção cardíaca grande. E no caso da musculação, é porque a gente precisa estar com esse tônus muscular, senão a gente não consegue nem caminhar, nem ficar em pé, né? Quer dizer, protege a gente de quedas, né? De todo esse problema, né? Verdade. E o músculo, ele produz uma substância chamada ATP. E a ATP é a que dá a nossa energia. Então, ele pega o açúcar, a glicose, a insulina bota dentro do músculo e faz a produção de energia, que é o ATP. Então, nesse processo, se você tiver bons músculos trabalhados em musculação, né, você vai ter uma quantidade de energia muito boa, né? Você vai colocar a glicose dentro do músculo, ou seja, seu risco de diabetes diminui, né? E fora a produção de hormônios de prazer, né? Então, a endorfina, tudo isso. Então, a qualidade, o contexto nisso tudo é muito grande. É importante. Quer dizer, vou dizer que é fundamental. Agora, uma matéria recente do New York Times fala que as mulheres são muito mal informadas sobre a menopausa, né? A gente tem muito pouca informação antes da menopausa sobre ela. Fala-se pouco. E também muitos profissionais
não têm, profissionais de saúde, não têm essa informação, clínicos gerais, então. Então, essa mulher, mesmo quando ela procura ajuda, muitas vezes ela não tem esse caminho do tratamento, até porque há uma naturalização dos sintomas, como se fosse natural você ter tudo isso, esse impacto, né? E sofrer com isso, né? A gente vem numa cultura que a dor no período menstrual é normal, né? Que a cólica menstrual é normal, e isso tem que acabar, né? De banalização das queixas femininas. Das queixas femininas, como se a mulher fosse obrigada a aguentar aquilo ali com naturalidade, né? E assim, porque ainda se fala da menopausa, né? A andropausa é muito pouco falado, que é a questão da queda hormonal masculina, porque esses homens, eles se aquietam, mas também tem fadiga, né? Também tem ganho de peso, aumenta risco cardiovascular, quer dizer, esse processo no homem não é reprodutivo, né? Mas esse processo de alteração hormonal é para os dois, né? Só que a mulher acha que aquilo ali é obrigatório para ela, e não é. Né? A gente tem que sair desse padrão e procurar os recursos. Muita coisa a natureza oferece para a gente, né? Quantos pacientes fazem chá de amora, compram nas freirinhas ali as gotinhas, né? E vão passando muito bem. Então, aqui para terminar, que nosso tempo está quase acabando, quais são suas orientações para a gente ter uma longevidade saudável? Bom, a primeira coisa é a gente ter um objetivo, né? Um objetivo. Que o objetivo de muitas mulheres não seja só criar os filhos. Que ela tenha autocuidado. Dentro desse autocuidado, todo o resto vai ser consequência. Então, eu me autocuido quando eu olho, estou percebendo meu cabelo caindo, eu vou ao médico, eu não posso pagar academia, mas eu vou fazer os meus 7.000 passos, eu vou comer melhor, né? Porque isso é autocuidado. Isso não é uma obrigação porque o médico pediu, né? Eu vou parar de fumar, né? Porque eu me cuido, né? O autocuidado, a autoestima, é isso aí, não é roupa nova, não é roupa bonita, não é nada disso. É você se cuidar, que você se considere uma preciosidade para você se cuidar. Então, a ida regular ao médico, a questão do médico, a gente tem que ter empatia, né? A gente, como médico, tem que ter empatia. Então, assim, o vínculo com o médico, não acertei com esse, eu vou procurar outro, né? Onde eu possa me abrir, onde eu possa falar. Se eu tenho questões psicológicas que eu não consigo resolver, a faculdade oferece a psicologia, né? Os grupos de psicologia, psiquiatria, né? Então, assim, Petrópolis tem um grande lance que é a faculdade aqui, né? A Unifase, que oferece várias coisas diferentes. Então, não há justificativa, né, para você não ter autocuidado. Se você não consegue se cuidar, vamos procurar um psicólogo. O que está acontecendo ali, né? Para que isso foi rompido. Então, o ideal é comer bem, praticar atividade física, ter um lazer, né? Se voltar para a religiosidade, né? E ter autoestima com tudo isso, com as suas próprias conquistas. Eu acho que isso aí talvez a gente só consiga isso quando a gente está mais velho, né? Que a gente está sempre procurando. Mas eu acho que o grande desfecho disso tudo é esse autocuidado. E se preparar para a menopausa bem antes, né? Se preparar para a menopausa bem antes. Não achar que a menopausa é uma fatalidade ruim, mas que é um fluxo natural da vida e que vai acontecer, vai chegar para todo mundo. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, doutora Gisele. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer e contribuir um pouquinho mais. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.